Olá, oitavo ano. O professor está gravando essa aula aqui para vocês em forma de resumo, trazendo as principais características para a gente estar compreendendo um pouco melhor sobre a Revolução Industrial. Se trata de um conteúdo um pouco extenso, então eu dividi essa aula em 2 aulas vídeo. Então, nessa primeira parte, a gente vai compreender o que foi essa Revolução Industrial, as suas principais características, o cenário daquela época e as principais fases da Revolução Industrial. Vamos começar. Bom, a Revolução Industrial foi a mudança no modo de produção a partir do século XVIII, iniciando na Inglaterra. Até o século XVIII, o modo de produção era artesanal e manufatural. A partir da Revolução Industrial, no século XVIII, ela se transformou em industrial e maquinofatura. E o que é modo de produção? É todo o processo que existe para se produzir algo: móveis, tecidos, roupas, utensílios, objetos, garrafas, carros, avião, eletricidade, cimentos, trilhos, caixas de remédios, sacolas de mercado. Ou seja, o modo de produzir objetos foi alterado a partir do século XVIII. Até o século XVIII, o modo de produção era o modo de produção artesanal. E as características do modo de produção artesanal era no qual o produtor, né, a pessoa que ia produzir determinados objetos, possuía os meios de produção e trabalhava geralmente com a própria família em sua própria casa, realizando assim todas as etapas da produção, desde o preparo da matéria-prima, ou às vezes tendo a própria matéria-prima, até o acabamento, ou seja, não havia uma divisão do trabalho. E quando o produto era vendido, geralmente a própria família, né, a família toda ficava com o fim daquela venda e daquela relação comercial. Então, antes do surgimento das fábricas, ali no século XVIII, o artesanato era o principal meio de organização do processo produtivo de utensílios básicos, utilizados no cotidiano, principalmente voltado a móveis, utensílios, roupas. Os artesãos, assim, conheciam todas as etapas da fabricação de uma mercadoria, compravam a matéria-prima e, dependendo da matéria-prima, eles poderiam ter a própria matéria-prima também, e confeccionavam o produto e até mesmo participavam de sua venda. Então, aqui está uma roca de fiar, né, utilizada ali até o século XVIII na fabricação de tecidos, e era muito comum na época do modo de produção artesanal, no caso dos tecidos, por exemplo, aquela família ser possuidora da própria matéria-prima. Então você tinha ali a ovelha, você tosqueava a ovelha, pegava a lã, utilizava na sua própria ferramenta, geralmente toda a família participando ali daquela atividade, daquele modo de produção e participando também da sua venda, assim como na divisão do próprio lucro. Então aí está o cenário para o modelo artesanal que existia até o século XVIII. A produtividade dependia do ritmo e da habilidade do artesão. Por isso, o artesanato não garantia uma produção volumosa. Muitas vezes, para produzir uma única mercadoria, se levava até meses. Ainda assim, era muito interessante esse modo de produção, porque ela acabava fazendo com que toda a família participasse daquela economia daquela época. Ainda convivemos com esse tipo de produção. Então, o modo de produção artesanal existe até os dias de hoje e está voltado principalmente para a produção de artigos de luxo, peças artísticas e também de decoração. É muito interessante também que a gente vê o modelo de produção artesanal hoje nos lugares mais turísticos, né, onde você vai ter aquelas atividades de artesanato, dos artesãos das regiões mais turísticas, onde as pessoas que conhecem esse lugar acabam aí conhecendo um pouco mais dessa atividade do modelo artesanal. A partir então da Revolução Industrial, o artesão deixou de ser o dono dos instrumentos, o local de trabalho passou a ser nos galpões das fábricas e os artesãos, né, o artesão, ele passou a ser um trabalhador, a ceder a sua força de trabalho, agora em troca de um salário. Aqui está então uma representação do século XVII, onde a família toda participava do modo de produção artesanal, desde ser o dono da matéria-prima até a relação comercial da sua venda. A partir do século XVIII, nós temos então o modo de maquinofatura, que foi um sistema de produção em que se passou a utilizar máquinas movidas por uma fonte de energia. Essas máquinas impulsionou um aceleramento da produção.
além de pertencer a um único dono, geralmente aquela pessoa que vai ter condições de investimento em tal tecnologia. E é a partir daí, do século XVIII, que a pessoa que vai ter essa condição de investimento nessas máquinas para fazer essa substituição é a classe da burguesia lá na Inglaterra. Nesse momento é que entra o capital da burguesia, que foi acumulado ao longo do século XV, XVI e XVII através do comércio mercantilista. Vamos encontrar essa classe da burguesia nos bancos, nas empresas de comércio marítimo, por exemplo, a Companhia das Índias, que era uma companhia burguesa holandesa, e através das práticas comerciais, desde viajar, investir em descobertas auríferas, como aconteceu com o Brasil aqui nos Bandeirantes, na época do Brasil colônia, e também abrir comércio nas colônias, se tivesse condições suficientes, como aconteceu nas 13 colônias. Então, é um momento de substituição do modelo artesanal para o modelo maquinafatura, onde as máquinas agora vão acelerar o processo de produção de mercadoria. É muito comum também a gente dividir artesanato, manufatura e maquinofatura, onde o artesanato é o estágio em que o artesão executa sozinho todas as fases, já a manufatura é um estágio intermediário, onde você vai ter uma certa divisão do trabalho, mas ainda assim vai ficar concentrado dentro de uma única família. E a maquinofatura já é o início ali do século XVIII, da Revolução Industrial, onde a gente vai ter agora as máquinas nesse processo aí de substituir o trabalho artesanal e o trabalho também familiar. Bom, as fases da Revolução Industrial. Nós temos precisamente 3 fases para a Revolução Industrial e nessa aula aqui nós vamos estudar 2 delas, tá bom? A primeira fase da Revolução e a segunda fase da Revolução. A terceira fase a gente estuda na próxima aula. Dividimos a Revolução Industrial em 3 fases principais, começando no século XVIII, depois no século XIX e a terceira revolução a partir do século XX até os dias atuais. Inicia lá na Inglaterra, já na segunda revolução a gente vai ver nações como França, Alemanha, Itália, Bélgica, Estados Unidos e Japão. A gente já consegue ver aí uma expansão da Revolução Industrial, alcançando então outras nações, e a partir do século XX se espalhando pelo mundo, então, claro, levando em conta aí suas diferentes gradações, né, de acordo aí com o contexto histórico de cada nação. Começa então com as máquinas a vapor, depois entra a questão da energia elétrica e na terceira revolução industrial vamos ver já outras fontes de energia, como eólica, solar e também a revolução digital. Lá na primeira revolução, a gente vai ter o uso do carvão e do ferro, na segunda revolução, do aço, da eletricidade e do petróleo. Já na terceira revolução industrial, que são os nossos dias, os dias atuais, mais modernos, a gente vai ver o uso da robótica, da informática, da indústria química e da engenharia genética e também da fibra ótica. Então, teremos aí essas principais características dessas 3 fases da Revolução Industrial. Começamos então compreendendo um pouquinho a primeira Revolução Industrial, a primeira fase. Ela inicia na Inglaterra no século XVIII e a principal característica é esse momento de substituição da manufatura pela maquinofatura. Surgiram então as indústrias, se desenvolver especialmente a indústria têxtil na fabricação de roupas, cuja produtividade aumentou devido à inserção dessas máquinas de fiar, o tear mecânico e a máquina a vapor. Nesse momento nós temos o processo de urbanização mais intenso, levando ao inchamento urbano, os cercamentos que ocorreram na Inglaterra, que foi o quê? A expulsão de diversos camponeses de suas pequenas propriedades. Aí teremos uma apropriação ilegal das terras, principalmente por parte da burguesia, já com o interesse de dominar a matéria-prima, como também dos grandes proprietários rurais, com seus interesses econômicos. E aí, esses camponeses expulsos de suas terras acabavam indo para as cidades no processo de urbanização, sendo então colocados como os trabalhadores no início aí desse movimento da Revolução Industrial. Então, temos a primeira Revolução Industrial, iniciando na Inglaterra, com o uso do carvão. O carvão se torna a forma de energia principal desse período. Também temos o início do sistema de transporte, que é a ferrovia, além da navegação marítima, que já acontece desde o século XV, né? E também movida sempre a energia do vapor do carvão. Então, o carvão aí é o principal produto, é a principal fonte de energia.
Características da primeira revolução industrial. Acontece nessa fase somente na Inglaterra, se volta com mais força para a indústria têxtil, não havia uma concorrência, porque você só vai ter uma única nação fazendo revolução industrial, a energia é a vapor e o carvão e o ferro são os elementos mais utilizados. A burguesia finalmente alcança o poder que já faz parte desde o parlamento, das revoluções inglesas que aconteceram na Inglaterra, né, colocando a burguesia como essa principal classe política, e a burguesia finalmente entra para as questões da economia, investindo principalmente na industrialização, que é o seu interesse desde séculos anteriores. A economia se torna o liberalismo, então promovendo aí todo esse cenário de transformações, os cercamentos, o inchamento urbano, a questão da substituição da manufatura para a maquinofatura, trazendo aí essas principais características para a primeira revolução industrial. Quando a gente olha a segunda revolução industrial, a gente vai ver outras nações também fazendo parte. Surgiu como progresso científico e tecnológico e avança para outras nações como França e Estados Unidos. O mundo todo passou a comprar, consumir e utilizar os produtos industrializados. Aqui já temos o início do que vai ser a globalização mais para frente. E também novas fontes de energia, como o petróleo, a água e o urânio, que revolucionaram ainda mais a produção industrial. Teremos nesse momento diversos inventos, né? As invenções elas estão a todo vapor e elas estão impulsionando um rápido consumo. Teremos aí a prensa móvel, rádio, alto-falante, telefone, a fita elétrica. Teremos também como inventos dessa fase a furadeira, o gramafone, o filme fotográfico. Outras invenções da segunda revolução, teremos o cinema, o automóvel, a lâmpada elétrica, o raio-x, todas essas invenções que de uma certa forma beneficiaram a vida humana, né? Levaram um acesso maior para esses produtos, o melhoramento também do próprio conforto humano diante dessas novidades que passaram a ser produzidas pela Revolução Industrial, como o carro, a televisão, o avião, cada qual aí dentro do seu contexto histórico, né, modificando realmente a vida humana e trazendo então também outras invenções, os navios de aço, automóvel, telégrafo, televisão, plásticos, fertilizantes, vacinas, remédios, antibióticos e também os produtos cosméticos, alterando aí definitivamente a sociedade, tanto através do comércio, do consumo e essa aceleração da produção em massa de todos esses inventos para a segunda fase da Revolução Industrial. Na busca de maiores lucros, levou-se então ao extremo a especialização do trabalho e a produção foi ampliada, passando-se a produzir artigos em série, que barateava o custo por unidade. Surgiram as linhas de montagem, esteiras rolantes, por onde circulavam as partes do produto a ser montado. Ou seja, agora você vai ter aquelas a indústria automobilística Ford, por exemplo, é o grande exemplo dessa invenção da esteira, né? Onde os operários montavam os carros com peças que chegavam em suas mãos em outra esteira. Esse método de racionalização de produção foi chamado aí de Fordismo. A segunda fase da Revolução Industrial veio como consequência natural do processo do século XVIII. Foi a confirmação do pensamento burguês que já vem acontecendo desde épocas mais antigas, como a Revolução Inglesa e o Iluminismo, onde eles passaram a dominar a matéria-prima e passaram a procurar mais mercados consumidores. De todos esses objetivos, encontrar território com matéria-prima e encontrar territórios de consumidores para outras nações para consumir os seus produtos, é o que vai levar a um evento conhecido como imperialismo. As nações industrializadas voltaram-se para o exterior em busca da ampliação do mercado consumidor e também de novas fontes de matérias-primas. O interesse econômico rapidamente adquiriu caráter político e ideológico, razão pela qual se dá o nome do imperialismo, também conhecido como neocolonialismo. Agora, sob a ótica de relações comerciais, países como africanos e outros se viram dentro do processo de exploração, onde sempre saíam perdendo dentro dessas relações comerciais com as nações europeias. O imperialismo, então, inverte os valores comerciais, dando a entender que está ocorrendo uma relação comercial para as duas nações, mas na verdade não está. Teremos aí nações africanas e asiáticas dentro de um processo de imposição cultural, dominação política, expropriação de suas
suas terras e perdas aí de suas riquezas naturais, levando ao famoso evento da Partilha da África, onde as nações europeias se viram no direito de dividir os territórios africanos para estar usufruindo principalmente de suas riquezas naturais. Então, temos todo esse cenário para a segunda revolução industrial, que levou a esse evento conhecido como imperialismo. Bom, ficamos por aqui. Na próxima aula, a gente prossegue os nossos estudos. Até mais!